Salve, galera! Eu me chamo Denise Alves, sou produtora de conteúdo no Porquê e está começando mais um Guetonomia Edição Quarentena. Vem com nós! Bom, hoje a gente vai falar sobre impostos. Olha que maravilha, que coisa mágica. E, além de falar sobre impostos, a gente vai falar sobre essas notícias que estão saindo por aí, sobre essa reforma tributária e sobre esses possíveis impostos novos que estão chegando. E a pergunta que não quer calar é: quanto que vai custar isso no nosso bolso e em que isso afeta a nossa vida? Então, vou chamar o Bruno aqui para explicar um pouco para a gente. Chega, Bruno. Oi, Denise, tudo bom? Seguinte, então, ainda está tudo bem pouco claro assim, de qual vai ser a reforma tributária que a gente vai ter, ou se vamos ter de fato uma reforma tributária. Tem uma proposta na Câmara, uma proposta no Senado, que são diferentes. Aí tem uma terceira ainda, que é a proposta do governo atual, que na verdade é muito mirradinha. A única novidade dela é pegar tem dois impostos, PIS e COFINS, pegar esses dois e juntar em um imposto. Assim, não tem nenhum impacto em termos de arrecadar mais, arrecadar menos, é só simplificar no sentido de pegar PIS e COFINS e juntar em um único imposto, tá? E acabou, só, fim. Não é isso que a gente precisa, que a gente quer. O que a gente quer é uma reforma que, de fato, simplifique a política tributária do país, que é muito complicada. A gente tem impostos de vários tipos, impostos sobre renda, imposto sobre patrimônio, a gente tem imposto que o município recolhe, que o Estado recolhe, que o país recolhe. A gente precisa de uma reforma tributária profunda e hoje a gente está muito longe ainda de ter um projeto claro dessa reforma. Esse projeto do governo ele é bem pequenininho e ainda mais sendo agora discutido num momento de pandemia, não é o que a gente de fato precisa, né? Valeu. Boa, Bruno. Valeu. Agora a gente vai falar sobre uma outra mudança que essa sim está relacionada com o aumento de imposto. E a ideia é entender um pouco mais. Eu estou ouvindo falar sobre isso o tempo todo nos telejornais. E a ideia é que o Paulo Guedes está interessado em criar um novo imposto que é parecido com uma tal de uma CPMF. Acho que é uma parada que já aconteceu e que não era muito legal. E para poder explicar melhor sobre o que era isso e como isso pode afetar no nosso bolso, caso seja vigorado, eu chamo aqui o Eduardo. Chega, Edu. Oi, Denise. Oi, Rafa. É isso aí. Então, ao que tudo indica, o Paulo Guedes vai em frente com esse plano de tentar criar um imposto nos moldes da antiga CPMF. A gente gravou aqui recentemente um vídeo com o Dudu falando por que a CPMF, por que um imposto parecido com a CPMF é uma ideia tão ruim. Então a gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem e a gente vai cobrir coisas que não são faladas naquele vídeo. Então, ao que tudo indica, o governo vai tentar aprovar essa CPMF em troca de uma desoneração da folha de salário das empresas. E o foco dela vai ser na tributação de pagamentos eletrônicos. Então, ela acaba sendo pior do que a CPMF antiga, ela vai ter um alcance mais amplo ainda. O resultado vai ser, sim, um aumento no nosso custo de vida, no custo de todos esses serviços que vão passar a ser tributados pela nova CPMF, que ainda não tem um nome, né, pela equipe do Guedes. Esse é um ponto que gera muita confusão. A incidência que a gente chama de legal de um imposto, ou seja, quem vai pagar por ele, é diferente da incidência econômica, que a gente define como o grupo que realmente vai carregar o ônus do imposto. Um exemplo disso é aquele famoso imposto sobre cigarro ou sobre bebidas alcoólicas. Não é a empresa que acaba pagando esse imposto. A gente sabe disso porque o preço desses bens é gigantesco, né? Eles são muito caros. Então, o que acontece é que a empresa joga o pagamento do imposto como um aumento de preços, e daí é o cliente, né? É o comprador, é o consumidor que acaba pagando por isso.
Uma coisa parecida vai acontecer se ele for em frente e conseguir tributar todos esses aplicativos de transações eletrônicas que são utilizados hoje em dia, então aplicativo para comprar comida, aplicativo de carona e por aí vai. Então, resumindo, um imposto nos moldes da CPMF é um imposto bem ruim. Seria uma péssima ideia você voltar com ele, principalmente nesse momento de crise, em que as pessoas estão tendo dificuldades para se manter, que as pessoas estão perdendo emprego. Então, isso daí ia ser um aumento no custo de vida dessas pessoas e, assim, é difícil de entender por que uma ideia tão ruim está sendo levada em frente. Boa, Edu. Pô, deu para entender um pouco melhor, porque a gente fica ouvindo falar sempre no jornal sobre essa notícia e para a gente é um pouco difícil até entender qual que é a sigla, né? Então, deu para ver, né, dentro dessa explicação que você passou, que um imposto parecido com a CPMF é pior do que regredir, né? Então, acho que não é uma boa. Mas aí, nesse sentido, fica uma pergunta chave que eu acho que interessa muito a todos os brasileiros, assim. Qual seria um imposto que o governo poderia usar para poder financiar um menor custo possível para a sociedade nesse sentido? Você consegue me explicar isso daí, Fernando? Rafa, pô, é uma pergunta responsa, hein? Não é uma coisa fácil de responder, não. É um problemão, na verdade, né? O que a gente sabe é que a gente precisa de uma reforma. A gente precisa mudar o sistema, a forma como os tributos são cobrados no Brasil. Essa, na verdade, é uma tendência mundial, né? Porque os governos vão precisando arrecadar mais e aí como é que, historicamente, isso vem acontecendo? Os governos vêm ajustando, vêm incrementando o sistema que eles já tinham para tentar arrecadar mais, aí vai ficando uma coisa meio capenga, vários tributinhos diferentes, tem tributos, tem contribuições, tem tributos estaduais, municipais, federais, aí vai ficando um monstrengo. Falta, então, uma visão geral, né? Uma visão assim, completa para deixar o sistema mais simplificado e aqui a palavra-chave, né? É um sistema que distorça o menos possível a economia. Então, o que é o tal da distorção, né, que os tributos causam? Os tributos eles acabam mexendo nos preços, né? Então, quando se aumenta o imposto de algum bem, por exemplo, específico, se acaba afetando o preço desse bem. E o preço afeta o comportamento das pessoas, como é que as pessoas vão reagir com relação àquele bem ou àquele serviço prestado, ou, por exemplo, a quantidade de horas que você vai trabalhar. Então, o imposto sobre o salário, por exemplo, ele pode ser ruim porque ele pode desestimular o trabalho. As pessoas acabam preferindo trabalhar um pouquinho menos para pagar um pouco menos de imposto, por exemplo. Então, esse tipo de distorção que a gente quer evitar. Então, assim, o sistema tributário ideal é aquele que consiga arrecadar dinheiro para o governo, para pagar as contas do governo, e que, ao mesmo tempo, distorça o menos possível os preços relativos, os preços da economia. E, em particular, você não quer mexer nos preços mais importantes, por exemplo, o salário, né? Você não quer afetar isso. Você não quer desestimular o salário, o investimento e os setores mais produtivos da economia. Então, assim, o desafio, então, é fazer uma reforma que acaba com as distorções e que tenha uma visão, então, geral da situação. Então, o governo está tentando fazer isso, o Senado também tem a sua proposta, mas é importante que a reforma que venha, que seja aprovada, seja uma reforma que consiga ter uma visão geral do problema e que consiga trazer arrecadação, mas com o menor nível de distorção possível. Então é isso, vamos acompanhar, é importante, faz tempo que a gente vem falando disso e tomara que saia uma reforma boa para o país, porque o país está precisando. Obrigada, Fernando. Galera, esse foi mais um Guetonomia. Não se esqueçam de conferir o vídeo do Dudu, falando um pouco mais sobre a CPMF, como ela foi um imposto bem ruim para a gente. E se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário.
Vai lá no nosso site também, www.porquê.com.br, para você acessar esse e outros conteúdos que a gente está preparando aqui para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, até a próxima.